Então, a aula de hoje será sobre as abordagens da confirmação científica, continuando aqui o nosso tema, que é a filosofia da ciência. Nós precisamos pensar o que vale como prova, mas antes, é claro, nós teremos que ter algumas bases sobre a discussão do assunto, né? Então, primeiro, nós vimos nas aulas passadas que, ao examinarmos a noção clássica de crença verdadeira justificada como resposta do que é o conhecimento, nós observamos que isso foi pensado por Platão no Teeteto, na obra clássica. Podemos perceber que ela representa um marco crucial, não é? Essa obra, na história da filosofia da ciência, influencia profundamente toda a concepção contemporânea de conhecimento. Essa ideia contemporânea, né, do que é conhecimento, fundamenta-se na tradição grega e especialmente naquela busca que eles tinham por compreender a natureza do conhecimento e da verdade. A crença verdadeira justificada, para considerar que alguém possui conhecimento sobre algo, você precisa atender a 3 critérios, que é a crença, obviamente, né, em uma certa proposição, que deve ser verdadeira e que deve ter uma justificação pública. O indivíduo deve ter boas razões ou justificação para acreditar nela, e essa justificação deve ser correta ou válida. Em outras palavras, um conhecimento genuíno não se baseia apenas na crença ou no acaso, mas requer fundamentação sólida e justificação racional. Uma tal perspectiva filosófica está diretamente alinhado ao caráter da verdade, enquanto objetividade. E a verdade de uma proposição passa a ser vista como independente das opiniões pessoais, subjetivas e individuais. E aqui nós encontramos uma conexão com o critério de publicidade que a ciência depois vai tomar para si, não é? A objetividade da verdade implica que ela deve ser acessível a todos os interessados, ou seja, deve ser possível para qualquer pessoa verificar aquilo que é tido como prova e compreender a validade e a fundamentação das afirmações que são tidas como verdadeiras, para que algo seja tido como justificado, né? E como verdadeiro, e portanto como comprovado. A publicidade é essencial para o conhecimento porque desempenha um papel fundamental na validação e na construção coletiva do conhecimento. Quando afirmamos que uma proposição é verdadeira, estamos implicando que essa afirmação pode ser verificada por qualquer pessoa interessada, desde que ela siga as mesmas regras de racionalidade, né, e utilize os mesmos critérios objetivos de avaliação. Então, existem algumas razões pelas quais a publicidade é crucial para o conhecimento. Você tem o escrutínio e a crítica, porque ao tornar o conhecimento público, você permite que outras pessoas examinem e avaliem a validade das afirmações. Discussões, debates, etc., permitem identificar erros, inconsistências, vieses. E, além disso, as experiências privadas referem-se a vivências individuais, não é? Percepções subjetivas e estados mentais que só podem ser acessados pela própria pessoa que os experimenta. Então, experiências privadas que não são publicamente acessíveis carecem de justificação, carecem de prova e carecem de, às vezes, né, dependendo da perspectiva que se adota, carecem também de verdade. Você não pode dizer que é verdadeiro nem que é falso, algo que só uma pessoa ou um grupo de pessoas em condições extremamente específicas tem acesso. Algo que não é replicável por natureza. Então você precisa que algo seja considerado como conhecimento, que ele seja, pelo menos formalmente, enquanto possibilidade, que ele seja compartilhável, confiável.
Para ilustrar essa questão, podemos retomar aquele exemplo do elefante invisível na sala. Se uma pessoa alega que está vendo um elefante invisível, essa experiência é privada e não pode ser diretamente acessada por outras pessoas. Essa discrepância entre experiência individual e incapacidade de verificação pelos outros cria um problema para a objetividade e validação do conhecimento. A distinção, por exemplo, entre alucinação e experiência real é um desafio bastante relevante quando se trata de experiências subjetivas. A alucinação é a percepção sem uma causa externa correspondente, né? Você tem a percepção, mas você não sabe dizer o que está causando, ou seja, a pessoa vê, ouve, sente algo que não está presente no ambiente externo. Por outro lado, uma experiência real é aquela que corresponde a eventos externos que podem ser verificados e compartilhados por outras pessoas. Nesse sentido, a objetividade do conhecimento requer que haja uma relação entre experiências individuais e o mundo externo, permitindo essa verificação e confirmação. É claro que as experiências privadas podem ser valiosas para a humanidade, para compreender subjetividade, emoções, mente, mas na hora do conhecimento compartilhado e confiável, você precisa de critérios e métodos objetivos que permitam que verificação e replicação da descoberta. E é isso que caracteriza a ciência nascente, como foi primeiramente formulado por até mesmo não primeiramente, né, mas um dos que estavam ali no nascedouro, como Francis Bacon, que era bastante crítico de abordagens que não permitiam essa replicação. Então, a gente pode perguntar já o que é ciência. Bom, a filosofia da ciência contemporânea adota uma abordagem mais pluralista, digamos, né? Reconhece que a ciência é um empreendimento complexo, envolve várias metodologias, abordagens, paradigmas. E as discussões se concentram em questões como a natureza das teorias científicas, a relação entre evidência e teoria, demarcação entre ciência e pseudociência e vários outros tópicos. Apesar disso, no século passado, quando começa-se a fazer o que normalmente se estuda quando o assunto é epistemologia e filosofia da ciência, começa a fazer uma disputa pela definição da ciência e dos seus métodos de uma forma assim, bastante pronunciada. Por quê? Porque, ora, a ciência passa a ser um dos núcleos centrais do poder e do controle. Como vocês podem ver ao observar as análises feitas por Foucault, por Heidegger e por Marx. Mesmo esses autores tão diferentes concordam que definir a ciência é decidir quem vai receber certos privilégios nas relações de poder. Quem vai receber recursos do Estado, das empresas e vai receber credibilidade pública. Portanto, é uma disputa bastante eivada de ideologia e disputas de poder, não sendo neutra. Algo que também vocês podem ver em Bruno Latour, Lukács, Adorno e epistemologistas feministas, né, contemporâneas que debatem tudo isso. Então, nessa aula observaremos, a título de introdução geral, algumas das principais abordagens da questão: o que faz um conhecimento estar provado, confirmado. Essa questão é bastante central dentro das ciências, mas vocês conseguem observar que ela parece fugir da definição crença verdadeira justificada? Parece, não é? A prova, a confirmação, atua em qual âmbito quando nós perguntamos o que é uma prova científica? Atua em qual âmbito? No âmbito da crença, da verdade ou da justificação? Isso também está em disputa. Alguns dirão que está no âmbito da verdade, outros que está no âmbito da justificação do conhecimento. Assim, a princípio, nós podemos observar alguns critérios básicos, gerais, que norteiam que é a compreensão da ciência, que é observação empírica. Já desde Bacon a gente tinha, e antes de Bacon a gente já tinha esse critério claro de que a observação empírica era uma base para que um conhecimento fosse elaborado, e muitas vezes provas são feitas através de experimentos, né? Então, desde Galileu, por exemplo, a confirmação científica começa com observação empírica cuidadosa e sistemática. Muitos acreditam nisso, né? Os cientistas coletam dados, fazem observações sobre fenômenos naturais e conduzem experimentos para reunir evidências que possam apoiar ou refutar uma hipótese.
Uma outra coisa importante é o quê? Poder de predição, que é uma coisa bastante levada em conta sobretudo na modernidade, quando você quer produzir certos efeitos para aumentar a produtividade, para aumentar o lucro. Então você diz que uma teoria científica é confirmada se ela consegue fazer previsões. Então você diz que no futuro algo vai acontecer e que se acontece mesmo, então a teoria está provada, está confirmada. Recentemente a gente teve, por exemplo, provas de várias teorias que o Einstein formulou um século atrás, né, como as ondas gravitacionais. E você tem, de repente, finalmente temos os instrumentos capazes de medir, fazer uma medição empírica. E aí você diz que, bom, está provado. Outra característica importante é a consistência. Você não vai aceitar uma prova, digamos assim, se ela não for consistente com as outras e com a própria teoria, senão vai entrar em conflito. Então a teoria científica ela mantém a consistência. Se você estabeleceu que a gravidade funciona de um certo modo, você não vai de repente aceitar uma coisa que contradiz isso. Múltiplas linhas de evidência experimentais, observacionais e teóricas apontam consistentemente para a mesma conclusão. Então você acaba fortalecendo uma confirmação científica. Uma prova não costuma ser tomada como válida se não é consistente, se contradiz às outras teorias vigentes. Então, assim, para continuar a nossa introdução ao tema, a gente pode dizer que, bom, há algumas correntes importantes aqui que é preciso levar em conta nesse debate. Por exemplo, o pragmatismo é uma perspectiva que enfatiza a utilidade prática das teorias científicas e, segundo ele, o pragmatismo, a validade de uma teoria está relacionada à capacidade de produzir resultados positivos, resolver problemas reais. Então, a questão da prova importa muito menos ao pragmático, porque o que interessa é a justificação. Se funciona para certos critérios, para certas intenções, se a teoria funciona, pronto, está provado. A prova é a funcionalidade dela. Não interessa muito a objetividade, a verdade, se realmente corresponde às coisas como elas são em si mesmas, não interessa muito ao pragmático. O que interessa é a funcionalidade de uma teoria. Não interessa como você vai explicar que a ponte cai ou não cai. Interessa que a ponte caia ou não caia, segundo as nossas intenções. Uma outra abordagem é o empirismo. Essa sim é mais focada numa justificação baseada em experimentos, em uso dos sentidos e numa ideia de que as coisas passam, você tem ali o mundo externo e através dos nossos sentidos elas vão passando para a mente humana, vão sendo conduzidas ali por causalidade, não é? Até chegar à mente humana e se você manter coerentemente essa causalidade desde o mundo externo até a teoria, você consegue fazer uma teoria consistente com o mundo externo. Então você teria uma verdade justificada nessa causalidade do mundo externo. Então o empirismo tem bastante destaque, né, nessas discussões, porque ele parece uma posição estándar. Muita gente acredita que é assim mesmo que funciona, né? O empirismo enfatiza a coleta de dados, evidências empíricas como meio para sustentar e refutar teorias. Ele é uma abordagem para a confirmação científica que enfatiza a importância dessa observação e experimento. De acordo com os empiristas, conhecimento é derivado de informações obtidas por meio dos sentidos. Evidências empíricas servem como base para confirmação e, por exemplo, experimentos conduzidos em ambientes controlados de laboratório vão fornecer os dados empíricos que podem apoiar ou rejeitar hipóteses. Mas não é toda teoria que vai se importar com essa causalidade do mundo que vai ser, digamos, representada acuradamente na mente e nas teorias. O pragmatismo, por exemplo, é bastante crítico disso, né? Ele rejeita essa ideia. Uma outra abordagem é o racionalismo, uma perspectiva que enfatiza o papel da razão, da dedução lógica na obtenção do conhecimento científico.
Ele defende que a prova pode ser alcançada por meio de argumentos lógicos, análise conceitual, e novamente ele pode ou não estar preocupado com manter essa causalidade do mundo na razão, no raciocínio, na teoria. Uma outra abordagem é o positivismo. O positivismo é uma corrente bastante influente, né? Sobretudo no século XIX, quando surgiu, liderado por Auguste Comte. Depois você tem outros, como o Círculo de Viena. E essa abordagem enfatiza que a observação empírica e a aplicação de métodos é a base. Pode lembrar bastante o empirismo, né? Alguns deles eram empiristas também. E os positivistas acreditavam que apenas o conhecimento baseado em fatos observáveis e verificáveis através de uma experiência pode ser válido e legítimo. Para o positivismo, a ciência é o único meio de adquirir um conhecimento. E de uma forma que seja válido. Então você pode também dizer que na maior parte desses casos você tem uma ideia de que o cientista faz uma conjectura, ele faz uma certa hipótese, olha, o mundo funciona assim. Depois ele vai através dos sentidos e faz ali o método, usando um método indutivo para elaborar uma teoria, e depois usa o método dedutivo para, a partir dessa teoria, deduzir novos elementos. Isso parece uma postura comum que, exceto o pragmatismo, ele não mantém essa postura. O destaque do empirismo na evidência empírica fornece uma base sólida para afirmações científicas, mas ele pode ser limitado, porque ele restringe a percepção, ele restringe o conhecimento à percepção sensorial. E, nem tudo pode ser percebido. A dependência do racionalismo, por outro lado, na razão e na lógica, garante uma certa consistência na teoria, mas se distancia às vezes da realidade empírica. Você não pode fazer um conhecimento só por dedução lógica, não é? Já o construtivismo, que pode ser colocado junto com o pragmatismo, reconhece a importância de fatores sociais e culturais, mas corre um risco de um relativismo. Então, apesar das diferenças nessas abordagens, elas não são necessariamente mutuamente excludentes. Na verdade, elas podem se complementar de certa maneira. Por exemplo, a evidência empírica é frequentemente utilizada para testar teorias ou hipóteses racionalistas. E perspectivas construtivistas às vezes lançam luz sobre diferentes contextos sociais que moldam a interpretações empíricas. Então, é muito importante a gente falar de Karl Popper, né? Naturalmente, se a gente está discutindo filosofia da ciência, a gente tem que discutir Karl Popper, que está ali um pouco na linha do positivismo. Ele elaborou o que ficou conhecido como falsificacionismo. Popper argumenta que a ciência avança por meio da tentativa de refutar hipóteses e teorias. Então, para ele, nessa questão da prova científica, o que é que confirma a ciência? Para ele, não é tanto a confirmação que interessa, confirmar algo. O que interessa é a teoria estar confirmada enquanto ela não for desconfirmada, digamos, enquanto ela não for refutada. Então, para ele, o que interessa é a refutação e não tanto a prova positiva. Então, para ele, a ciência é um procedimento crítico que está preocupado em mostrar que não está errado e não, ao invés de mostrar que está certo. Popper desenvolveu essa abordagem como alternativa ao método indutivo, que sustentava que as teorias científicas poderiam ser provadas verdadeiras através de uma evidência acumulada a partir de observações específicas, né? Popper argumenta que a indução é um método inadequado para a ciência, porque a verificação não pode provar a verdade de uma teoria, apenas confirmar a validade em certas circunstâncias. Em vez disso, ele propôs que a ciência avançasse através da tentativa da falsificação de teorias. Sua obra mais conhecida, não é? É a Lógica da Descoberta Científica, de 1934, no qual Popper explica a sua concepção da prova ao afirmar:
O método da ciência é o método de tentar refutar nossas teorias, o que só pode ser conseguido pela crítica. O que não pode ser testado de modo algum não é científico. Naturalmente, uma tal ideia não é que tudo tem que ser testado o tempo todo. A gente vai ver aqui que a coisa tem que ser testável. Mais do que estar sendo testado o tempo todo, você tem que formular sempre o seu conhecimento. Para ser científico, ele precisa ser formulado de um tal modo que ele permita ser refutado. Então você formula a hipótese, formula a sua prova e já abre espaço para contraprova. Isso aqui vai ser verdadeiro se isso, isso e isso. Mas se acontecer aquilo, o que eu estou dizendo vai ser falso. É um pouco nessa ideia. Então, você precisa fazer uma tentativa e erro, né? Uma ciência que evolui assim por tentativa e erro, porque você vai tentando e vendo se vira falsificado ou não, se é falseável ou não, e se até que alguém diga que finalmente está errado e você vai ter que desistir dessa teoria, digamos. Então você, através desse teste, vai fazendo uma certa evolução. Popper diz, né, que de acordo com a visão científica, a razão do sucesso da ciência em sua tentativa de explicar os fenômenos naturais não é tanto que ela possui um método especial, mas que possui um método especialmente crítico, que é a tentativa e erro, conjecturas e refutações. Por isso que uma teoria precisa sempre ser passível de contradição por um fato, experimento, demonstração racional. O critério da demarcação entre ciência e metafísica é, então, de natureza metodológica. A ciência não busca a certeza, mas a refutação, refinamento. Então aqui você vê que essa ideia dele parece ser mais relevante para distinguir ciência de pseudociência, né? Ou daquilo que não pode ser válido. Não pode ser válido aquilo que você não pode mostrar que está errado. Se você não pode fazer uma contraprova, você não pode provar. É um pouco essa a ideia. Várias refutações ao Popper podem partir daí, não é? Por quê? Porque no dia a dia do fazer dos cientistas, ninguém está tentando realmente provar que a teoria está errada. A gente quer provar que a teoria está certa. Então as teorias poderia dizer que a teoria vale muito mais pelo que ela consegue explicar de fato do que pelo que ela não consegue, do que pelos seus erros. Ela vale mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. Mas vamos ver isso mais adiante. Popper está preocupado com o indutivismo porque é uma posição epistemológica que sustenta que o conhecimento científico pode ser obtido por meio da indução. Você parte de generalização de observações particulares para chegar a conclusões gerais ou leis universais. Por exemplo, quando o cientista observa que todas as vezes que uma determinada substância é aquecida, ela se expande, ele pode generalizar que todos os objetos dessa substância se expandem quando aquecidos. Portanto, a prova viria da observação de regularidades e da consistência lógica da aplicação de regras e leis retiradas da observação. Contra o indutivismo, Popper destacou que ele não explica como as teorias são criadas e modificadas, como um cientista escolhe quais os fatos e as teorias deve observar, quais hipóteses deve testar, como eles lidam com as anomalias e as inconsistências entre teorias e dados, como eles avaliam a qualidade e a relevância das evidências. Essas são questões que o indutivismo não responde satisfatoriamente, pois pressupõe que a ciência é um processo linear e cumulativo. Você pode formular diferentes hipóteses, qual delas você vai escolher? Por que você escolhe uma ao invés da outra? Então a principal crítica de Popper ao indutivismo é que a indução não é um procedimento lógico suficiente. A partir de um número infinito, sequer válido, né? Porque a partir de um número finito de observações particulares, você nunca vai poder garantir com certeza que uma conclusão geral ou lei universal será verdadeira em todos os casos futuros. Mesmo que milhares de cisnes brancos sejam observados, isso não exclui a possibilidade de existirem cisnes negros em algum lugar do mundo.
Então Popper propõe a visão alternativa, que ele chama de dedutivismo, que é melhor conhecido como falsificacionismo. Segundo ele, teorias são conjecturas ousadas e criativas que não derivam dos fatos, mas tentam explicá-los. Essas teorias são provisórias, sujeitas a testes rigorosos que podem refutá-las ou corroborá-las. O critério de demarcação entre ciência e pseudociência é a falsibilidade. Uma teoria científica se você concebe um experimento ou observação que a contradiga, como nós já dissemos, né? Então, quanto mais falseável uma teoria for, mais científica ela vai ser. Popper até reconhece que os cientistas não estão sempre tentando provar suas teorias, provar que estão erradas, mas sim que estão certas. Só que ele argumenta que isso não invalida o seu critério de falsibilidade. Por quê? O que importa para ele é que as teorias sejam testáveis em princípio e não na prática. Além disso, ele afirma que as teorias não são nunca provadas definitivamente. Elas são corroboradas temporariamente, até que surja uma evidência contrária ou uma teoria melhor. Então a ciência é um processo dinâmico e crítico que parte das teorias para os fatos. Essa é uma visão bastante original e provocativa, mas tem suas críticas e limitações. Uma das críticas ao falsificacionismo é que ele não leva em conta o papel das comunidades científicas e dos contextos históricos e sociais na produção do conhecimento. Como cientistas definem quais problemas são relevantes e quais métodos são adequados. Como eles interpretam resultados dos testes e decidem quando uma teoria deve ser abandonada ou refutada. Como eles negociam os conflitos e os consensos entre as diferentes perspectivas e interesses. Essas são questões que o falsificacionismo não responde satisfatoriamente, porque ele pressupõe que a ciência é um processo lógico e objetivo, que parte das teorias para os fatos. Mas apesar disso, a ideia de que um conhecimento científico é um conhecimento científico se é contradito em possibilidade, em potência, é uma boa forma de separar a ciência da pseudociência e outras formas de conhecimento. Por exemplo, a experiência religiosa muitas vezes não é passível de refutação. Um exemplo de como a religião muitas vezes não aceita a refutação é a crença na criação divina do universo e da vida, como defendida por algumas interpretações religiosas do relato bíblico da Gênese. De acordo com essa visão, Deus criou o universo e todas as formas de vida em um curto período de tempo, conforme descrito literalmente, no livro do Gênese. Mas essa crença entra em conflito com as evidências acumuladas ao longo de décadas de pesquisa em campos de astronomia, geologia, biologia, paleontologia e várias GIAs. A teoria científica do Big Bang, por exemplo, contradiz essa ideia de que o universo surgiu há pouco tempo e de uma vez só, e tal como já é. É quase impossível, até onde sabemos, provar que Deus criou o mundo. Igualmente é impossível provar empiricamente que não criou. Então, já que você não tem como refutar, você também não tem como provar. Kant mesmo, na crítica da razão pura, já tinha demonstrado que essa é uma questão sem solução no nível do uso da razão. Então nem para racionalismos você conseguiria resolver, você conseguiria provar essa questão de Deus, essa questão teológica, e nem também de um ponto de vista científico, para Popper você também não conseguiria. Mas é importante também a gente começar a discutir outras possibilidades de discutir esse problema, além do Popper. É o que nós vamos fazer agora. A gente tem assim um pouco depois, o que começa a ser um pós-Popper, o desenvolvimento de um influente pensador que é o Thomas Kuhn, na sua obra Estrutura das Revoluções Científicas.
Kuhn argumenta que a ciência não progride de forma contínua, cumulativa, como o Popper pareceu ter colocado, né? Vai refutando, aí você melhora a sua teoria. Refuta, melhora a teoria. Para Kuhn, você tem mudanças radicais dos paradigmas. Então ele introduz o conceito de paradigma, que são estruturas conceituais, teóricas e práticas, aceitas por uma certa comunidade científica, num certo momento, um momento preciso do tempo e do espaço. Quer dizer, os cientistas americanos dos anos 90 pensam de um certo, cientistas físicos, da física quântica, né, bem determinado, bem específico, que trabalham no CERN, pensam assim, assado. Então você tem algo bem específico que vai fundamentar o modo de funcionamento standard de uma certa ciência. A ciência normal, que é como ele chama isso, ocorre dentro de um paradigma e os cientistas trabalham para resolver quebra-cabeças dentro das regras e dos pressupostos desse paradigma. No entanto, em momento de uma crise, quando as anomalias se acumulam, aí o paradigma vai ser desafiado e substituído por outro. Esse processo é o que Kuhn chama de revolução científica. Durante as revoluções científicas há uma mudança radical na compreensão da ciência, uma reestruturação de todo o campo. Contra essa ideia, Kuhn acha que o cientista não está preocupado em achar uma prova ou refutar uma teoria. Antes ele está tentando montar um quebra-cabeça cumulativo contra essa ideia de Popper, né? O sujeito quer montar um quebra-cabeça. É um processo cumulativo de colocar uma peça, depois outra peça, de ir complementando a teoria, ao invés de um processo de você tentar mostrar que a teoria está falsa, está errada ou pode estar errada. O cientista está preocupado em mostrar que as suas hipóteses estão corretas e dentro e de acordo com um certo paradigma, um modo estándar de funcionamento da ciência na qual ele se insere. Ou seja, ele quer provar para os seus pares. E os seus pares vão avaliar de acordo com o que eles consideram como sendo a ciência, o que vai ser sempre dependente de um certo contexto histórico e do desenvolvimento, momento do desenvolvimento dessa ciência. Então, Kuhn destaca que as teorias dentro de um paradigma são protegidas por essas suposições e pressupostos que formam esse paradigma. Quer dizer, você não pode simplesmente tentar refutar. Essa proteção torna as teorias imunes à refutação. E isso torna a falsibilidade menos relevante para a ciência. O Kuhn diz, né, a falsificação, como o próprio Popper reconheceu, pode ser obtida apenas por meio de testes cruciais e não há testes cruciais na ciência. A ciência não é um conjunto de sentenças, mas um conjunto de modelos. Você não faz um teste... Normalmente na ciência, quando você prova, digamos, que algo está errado, você não jogou fora a teoria. Você apenas mostrou que é preciso um ajuste na teoria. Então, contra o positivismo, o cientista, para Kuhn, tenta forçar a natureza a entrar no seu modelo, não o contrário. Ele não representa a natureza na sua teoria. Ele força a natureza a encaixar na sua teoria. Quando o cientista falha, não prova algo ou tem uma prova refutada, a falha não é vista como sendo do paradigma ou da teoria, mas do cientista, que não foi capaz o bastante de validar a sua crença. Então, Kuhn mostra que ciência não é tão diferente assim de religião. Por exemplo, Copérnico pode ter tido como grande influência para formular o seu heliocentrismo um culto religioso, do qual ele provavelmente era adepto, um culto que era ao Sol. Então vocês veem como Kuhn já permite pensar que a ciência não é um processo inteiramente racional e empírico.
Um elemento religioso pode muitas vezes fazer uma teoria acontecer, não é? Mas aí o sujeito tinha a hipótese, digamos, de que o Sol tinha que estar no centro, porque ele acreditava nisso, por sua fé, e depois ele tem que, digamos, provar isso. Mas como ele prova? No caso, o Copérnico fez uma transformação, uma revolução no paradigma. Ele não tinha como provar, sobretudo para os religiosos e para os geocêntricos, não tinha como provar essa hipótese. Então o que ele faz? Ele formula a teoria, e a teoria fica, digamos, carecendo de provas por um certo momento, por um certo período crítico. Ela fica carecendo de provas e os cientistas vão aderindo ao paradigma e acrescentando provas e elementos para confirmar essa hipótese inicial. Então o cientista não adere ao paradigma senão pelas promessas que ele tem, promessas de resolver e explicar problemas. Mas, mais do que isso, o paradigma define o que é ou não um problema e um fato. Então essa ideia será muito mais elaborada depois por outros autores, mas nesse contexto aqui, a prova científica é alcançada quando os cientistas são capazes de resolver problemas científicos dentro das fronteiras do paradigma em questão. A comunidade científica aceita os resultados das investigações bem-sucedidas e considera como evidência de que o paradigma é válido e confiável. Mas Kuhn destaca que a ciência normal nem sempre é capaz de resolver todos os problemas e explicar todas as anomalias que surgem. À medida que as anomalias se acumulam, os problemas insolúveis aumentam, pode ocorrer uma crise. E é natural que isso aconteça, porque Copérnico não durou para sempre, não é? Durante uma crise, a confiança da validade do paradigma começa a ser questionado e surgem alternativas rivais. O cientista que adere a um paradigma concorrente ao hegemônico, ao normal, não o faz por causa das provas. Não são novas provas que fazem você abandonar o geocentrismo para aceitar o heliocentrismo. Não são novas provas que fazem você abandonar também Copérnico e aceitar outro. Na verdade, são a despeito das provas que você aceita uma teoria nova. O cientista adere pela promessa de que um dia essa teoria será validada. Então existe uma certa paixão pela teoria. Então elementos muito mais irracionais aparecem aqui, finalmente, né? Em outras aulas nós vamos nos deter nesses autores, mas para um panorama geral é importante a gente comentar também autores como Lakatos. Nesse período você tem também, dentro desse pós-popperianismo, o Lakatos, que escreveu a metodologia dos programas de pesquisa, e ele propõe uma abordagem que avalia a validade científica com base no progresso de programas de pesquisa, muito próximo a essa ideia de paradigma. E ele enfatiza a importância de critérios metodológicos e da pesquisa progressiva. Popper enfatizou a falsificabilidade, né, como critério para demarcar ciência e não ciência, mas Lakatos buscou superar essas limitações do falsificacionismo que nós vimos e também superar um pouco de alguns problemas que ele enxergou na ideia de paradigma de Kuhn. O programa de pesquisa científica de Lakatos consiste num núcleo rígido de princípios centrais. Então você tem um certo núcleo que é protegido de falsificação direta, um certo cinturão protetor das hipóteses, e depois você tem o que seria secundário, que pode sim ser falsificado. Então você falsifica ali uma coisa secundária, você mostra que está errado, você prova que está errado, mas isso não desprova o paradigma inteiro, não desprova o programa de pesquisa. A pesquisa pode continuar usando os mesmos critérios centrais, porque tem um núcleo duro que não foi refutado, digamos assim, porque você tem a atividade do cientista que tenta salvar esse núcleo duro das contraprovas, das falsificações. O núcleo rígido você pode chamar também de hardcore do programa e contém as principais ideias e suposições essenciais que são consideradas intocáveis e fundamentais para o programa. Então você tem cientistas que estão tentando
digamos assim, se fosse fazer uma divisão do trabalho, né? Gente tentando salvar esse hardcore, defender esse núcleo duro do programa, gente tentando achar novas hipóteses, achar novas provas e novos dados para acrescentar o programa, ou seja, aplicar o programa, e você tem refutações dessas aplicações e tentativas de refutações também do núcleo duro do programa. Só que, no caso, quando você tenta refutar o núcleo duro, isso não vai ser aceito. Em geral, você vai dizer, não, tem um erro aí, não podemos aceitar essa refutação. Então, as hipóteses auxiliares que você vai formando para auxiliar, digamos, o núcleo duro do programa, elas são passíveis de falsificação. Elas podem ser modificadas, substituídas para proteger o núcleo duro. Mas o objetivo de um programa de pesquisa é resolver problemas ou anomalias que surgem dentro do programa. As hipóteses auxiliares são apenas um recurso utilizado para fazer essas correções e ajustes. Então, assim, bem por cima, a gente viu que Lakatos e Kuhn começam a mostrar no movimento pós-Popper que a ciência funciona de um modo diferente daquele que ela mesma declarava através dos seus mais ferrenhos representantes, que são os positivistas e os cientificistas. A gente também é importante comentar, mais próximo da visão pragmática e construtivista, e também coerentista, é importante comentar também o Feyerabend, que até trabalhou um pouco com Lakatos, só que aqui já podemos dizer mais tardio, ele já está ali, o ápice da sua produção está ali pelos anos 80, né? 70, 80. Feyerabend era bastante versado em física e ele achava que a ciência funcionava de um modo mais anárquico, menos ordenado, digamos. Para ele não há um conjunto de regras fixas que a ciência deve seguir ou para alcançar a verdade ou a prova definitiva. Ele argumenta que as teorias científicas muitas vezes não são rigidamente testadas contra a evidência empírica, mas adotadas de forma bem flexível e pragmática. Ele também diz que a diferença entre compreensões basilares leva à impossibilidade de comparação das teorias, da falseabilidade como critério. Podemos ver isso também quando ele esclarece, o Feyerabend esclarece, no seu livro Ciência e o Monstro, que para Aristóteles seria impossível sequer aceitar um experimento como o de Galileu como válido. Então a diferença entre a física de Aristóteles e a de Newton é muito maior do que parece. O que vale como prova para ou o que não vale, também está em questão. Não é que isso aqui reforça a ideia de paradigma, de programa de pesquisa, né? Não é que eu tenho uma prova nova aqui, fiz o experimento aqui soltando um objeto, o objeto caiu, então está provado. Não, isso não é o suficiente. Então, para ele, o pensamento grego, para Feyerabend, o pensamento grego, ele até é fundamental, porque ele pôs os pilares para a ciência moderna, que ele estabeleceu que, primeiro, que há um mundo lá fora, independente de nós, que é repetitivo, confiável, regular, estável. Mas já na física de Aristóteles, nós vemos uma física baseada em observações empíricas, além de teorias teleológicas, que depois vai ser abandonado pelos paradigmas modernos. Mas Aristóteles ele baseava assim em empiria, então ele é cientificamente tão válido quanto outras teorias. A questão é que é incomensurável, você não tem como comparar, porque são paradigmas, para usar a ideia do Kuhn, são paradigmas totalmente diferentes, você não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Então Aristóteles concebia o movimento como resultado do desejo ou do impulso natural dos corpos em busca dos seus lugares naturais na esfera celeste ou terrestre. Ele caracterizou o movimento em dois tipos: o movimento natural, que ocorre por natureza, por exemplo, uma pedra caindo para baixo, e o movimento violento, que requer uma força externa para ser iniciado. Então Aristóteles pensou que os corpos buscavam seus lugares naturais no cosmos, e o movimento era explicado pela tendência dos corpos em retornar ao seu lugar apropriado. Dentro dessa visão de Aristóteles, você não faria uma grande prova, você não teria uma contraprova, uma falsificação, ao fazer um experimento jogando um objeto
fazendo o objeto pesado cair. A questão é que também para Rorty, eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas para Rorty e para Feyerabend, as mudanças de digamos, paradigma científico, como na transição da física aristotélica de Galileu e Newton, envolve uma ruptura epistemológica muito profunda. Essas mudanças de paradigma implicam diferentes estruturas conceituais e metodológicas, tornando incomensurável a teoria anterior e também a posterior. Não dá para falar em evolução. A noção de prova em cada caso é inteiramente diferente. O máximo que podemos fazer é compreender uma ruptura na episteme que permitiu formulações incomensuráveis. Episteme é um conceito do Foucault, a gente não precisa entrar nisso agora, mas assim, vamos dizer que tem um sentido parecido com a discussão aqui, né? De paradigma, não é bem isso, mas enfim, a citação dele aqui é bem boa para ilustrar isso. Foucault, na Arqueologia do Saber, ele diz: a afirmação de que a Terra é redonda ou de que as espécies evoluem não constitui o mesmo enunciado antes e depois de Copérnico, antes e depois de Darwin. Então você pode dizer assim, não, mas assim, em Aristóteles já tinha alguém dizendo que, na época de Aristóteles, tem alguém dizendo que a Terra é redonda, ou então que as espécies evoluem, mas Aristóteles criticou isso. Nem sei se foi o caso, mas é um exemplo. Aí você vai dizer, bom, Aristóteles criticou isso, então ele não aceitaria a noção de Darwin ou a noção de Copérnico. Ora, mas o que está em jogo aí são coisas totalmente diferentes. A frase parece a mesma, a Terra é redonda, as espécies evoluem, a frase parece a mesma, mas o que fundamenta essas frases, a teoria de fundo, a episteme, o paradigma é totalmente diferente. Então é por isso que ele está dizendo, essas afirmações não constituem o mesmo enunciado. Não é que para formulações tão simples o sentido das palavras tenha mudado. O que se modificou foi a relação dessas afirmações com outras proposições, suas condições de utilização e de revestimento, o campo da experiência e das verificações possíveis. Quer dizer, você dizer que a Terra era redonda na Grécia era uma coisa, você dizer hoje, quando você pode usar um satélite para provar isso, é outra coisa. Então, para concluir, eu gostaria ainda de falar do Richard Rorty, que já produz nos anos 90, o ápice da sua produção, sobre o tema, né? E ele está mais focado num perspectivismo, ele critica a noção de validação objetiva, ele é um pragmático também, não é? Ele argumenta que a validade científica é uma construção social, cultural, e depende dessas coisas, das relações de poder, das disputas por financiamento, das disputas para dizer quem tem a verdade, não enquanto a verdade objetiva de como o mundo é, mas a verdade enquanto eu falo e você escuta, eu falo e você anota, a verdade enquanto uma relação de poder, mas também a verdade enquanto efeitos práticos no mundo, né? Como eu disse já, o pragmatismo, e para Rorty também, uma coisa é válida, é provada se ela funciona. O que aqui parece uma visão muito próxima de engenheiros, né? Que não se importam muito com fundamentações. Ele enfatiza a importância das perspectivas e interpretações na validação científica. O foco dele está na justificação, e por isso o que torna uma prova válida para ele é que ela seja justificada. E justificado para ele é um processo social, não é um processo da causalidade do mundo, que vai ser representada na mente. Ele é profundamente crítico disso. Para ele, a coisa é válida, é provada, se as pessoas concordam com você. Se você consegue fazer que todo mundo concorde com você, está justificado, está válido. Não tem prova maior do que essa, digamos assim. Não há nada no mundo que nos obrigue a usar um vocabulário em vez de outro, Rorty pensa, né? Não há nada que nos obrigue a usar um vocabulário em vez de nenhum vocabulário. Quer dizer, você pode nem sequer falar numa certa linguagem ou de um certo jeito. Para Rorty, o mundo não fala, nós falamos. Então, quando você usa
o vocabulário de Darwin ao invés do vocabulário de Aristóteles, isso é indiferente para o mundo, não faz diferença. O mundo não vai ser melhor descrito ou pior descrito quando você escolhe um vocabulário ou outro. Então, para Hort, a física de Newton pode até ser dita como melhor que Aristóteles, mas não em termos de um é mais verdadeira do que a outra. A questão é que para ele não é que a linguagem de a teoria de um corresponde melhor à realidade do que a do outro, mas que Newton parece que faz a gente lidar melhor com ela, com a realidade. Parece que com Newton a gente consegue construir carros e fazer as pontes não caírem, digamos assim. Então, funciona. Então, está mais comprovada do que a física de Aristóteles nesse sentido. Então, ele diz assim, né, que quando consideramos exemplos de jogos de linguagem alternativos, o vocabulário da política ateniense antiga contra o de Jefferson, o vocabulário moral de Paulo contra o de Freud, o jargão de Newton contra o de Aristóteles, a linguagem de Blake contra a de Dryden, é difícil pensar que o mundo torna um deles melhor que o outro, ou que o mundo decide entre eles. Quer dizer, você tem jeitos de descrever o mundo, de falar sobre as coisas, de provar também o que você está dizendo, de formas muito diferentes, e o mundo é indiferente a isso. Para ele, a única forma de você ter um critério que saia do relativismo é dizer isso funciona, isso não funciona. Mas também definir o que funciona ou não é outro problema. Para terminar, é importante notar o coerentismo como uma possível abordagem também, que aparece em Feyerabend, Hort, talvez até no Lakatos, que é uma crença que a crença é justificada, ela funciona, digamos assim, ela é verdade justificada, ela é conhecimento quando ela se encaixa num sistema coeso, consistente de crença. Então a justificação de uma crença não depende do fundamento externo ou de evidências indubitáveis. Não depende de uma prova empírica, mas da conexão e harmonia com as outras crenças que já são aceitas como verdadeiras ou justificadas. Dessa forma, a validade é determinada pela sua relação com o restante do sistema de crenças. Uma das principais vantagens do coerentismo é que ele permite que o conhecimento se desenvolva de maneira flexível, adaptativa, já que não exige uma base rígida de crenças fundamentais, como nós vimos em Hort e Feyerabend. As crenças são avaliadas em relação ao seu papel dentro de um conjunto mais amplo de crenças e a sua capacidade de formar uma estrutura lógica e coesa. Isso significa que novas evidências e informações podem ser incorporadas ao sistema de crenças existente. E o conhecimento pode ser revisado e atualizado à medida que surgem novas informações. Mas o coerentismo também tem seus desafios e críticas, por exemplo, a questão da circularidade, já que a justificação de uma crença depende de outras crenças, que por sua vez dependem de outras e de outras e de outras. E aí você diz, mas em que isso se fundamenta afinal? Bom, para Hort, na prova, e a prova é funcionar. Então, a próxima aula a gente continua. E é isto. Por hoje é só. Obrigado.